Olá, nono ano, nossa primeira atividade da quarta unidade. Daremos início aqui. Vocês podem retomar na plataforma os 2 vídeos anteriores a essa atividade para melhor complementar os seus estudos e facilitar nas respostas das questões. Então, nós trabalhamos a Guerra Fria, o mundo bipolar, o capitalismo versus o socialismo. Nós trabalhamos principalmente no início a corrida espacial e a corrida armamentista, e depois trabalhamos as alianças militares, as guerras que ocorreram e os conflitos que quase eclodiram, como a crise dos mísseis e a formação de alguns e separação também de alguns países em capitalistas e socialistas, como o Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, a China, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Então vamos dar início aqui à atividade. Temos uma imagem, de Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ir para o espaço, e tem a sua famosa frase: "A Terra é azul", que é uma homenagem, ao cartaz soviético a ele. Ou seja, a União Soviética saiu na frente na corrida espacial, mas foi os Estados Unidos que fez o primeiro homem a pisar na Lua, que foi Neil Armstrong, Vimos também, curiosamente, a historinha também da cadela laica. Mas vamos lá. Esse primeiro texto trata sobre o prenúncio da Guerra Fria. O período da Guerra Fria é um período pós-Segunda Guerra Mundial, Então, as grandes potências imperialistas europeias, que eram França, Inglaterra, a Alemanha, haviam perdido sua hegemonia para os Estados Unidos. Por outro lado, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, apesar das perdas sofridas durante a guerra, ainda contava com um grande exército e passava por um rápido processo de industrialização, o que vai fazer com que as duas grandes potências, que tem um sistema político, econômico e social bem divergente, bem diferente, que era os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, apoiar e iniciar uma disputa no mundo para que outros países aderissem ao seu sistema. Então, após a Conferência de Potsdam, o ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill, em visita aos Estados Unidos, fez um discurso alertando os políticos estadunidenses sobre a hegemonia da União Soviética no leste europeu, a qual ele chamou de cortina de ferro, Ou seja, a cortina de ferro é separar o mundo em capitalistas e socialistas, o lado ocidental capitalista, o lado oriental socialista. Então, tudo isso foi alertado por Winston Churchill. E daí o mundo começa a viver separações, bipolarizações. A doutrina Truman e o Plano Marshall dos Estados Unidos vai incentivar os países que sofreram com a Segunda Guerra e estavam tentando se reconstruir a manter-se capitalista. Então nós chamamos isso, esse incentivo fiscal e econômico, como doutrina Truman e Plano Marshall. Então nós temos aqui o texto relembrando, o que nós falamos, a industrialização é o precursor para manter o capitalismo, a produção e a venda desses produtos no mercado mundial. E aí nós tivemos aqui na Conferência de Potsdam, realizada na Alemanha, que foi liderada por líderes dos países aliados da antiga Segunda Guerra, e eles negociaram, essa política territorial. E a Alemanha saiu muito punida, porque foi culpada pela Grande Guerra, pela Segunda Grande Guerra também. Na primeira ela já tinha sido, também. Foram criadas também alianças militares, que foi a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, pelos Estados Unidos, e até hoje ela funciona, e o Pacto de Varsóvia da antiga União, extinta União Soviética, em contraponto. Então a OTAN era uma aliança militar que dava apoio aos países capitalistas militarmente, e o Pacto de Varsóvia dava apoio militar aos países comunistas e socialistas. Aqui nós temos as áreas de influência no mapa, também foi explicado no vídeo já, esse mapa. E nós temos aqui as questões. O que é que vocês irão responder? Opa!
Em que consistiu a Guerra Fria? Explique as características e cite os dois blocos de países envolvidos no conflito. Muito simples, né? Quem são os dois países líderes? Segunda questão, analisando o mapa acima, explique a posição do Brasil em relação às duas áreas. O Brasil aderiu ao capitalismo e socialismo. O Brasil sempre foi o quê? E é até hoje. Questão 3. Quais as principais características do capitalismo e do socialismo? Quais aspectos diferenciam esses dois sistemas econômicos e sociais? Explique. Quarta questão. A Guerra Fria esteve formalizada por duas alianças militares internacionais, que foram respectivamente, basta você assinar a alternativa que diz quem é a dos Estados Unidos, quem é a da União Soviética. Sobre a propaganda ideológica, né? Nós temos um texto aqui, ó. Vamos analisar esse texto. O mundo bipolar, dividido ideologicamente, suscitou intensa campanha publicitária, patrocinada pelos governos capitalista e socialista. Nos Estados Unidos, a propaganda veiculada em desenhos, cartazes e filmes procurava ressaltar o progresso material alcançado pelo capitalismo, a liberdade e o conforto material advindos desse sistema. Já a União Soviética, a ideologia socialista era propagandeada de maneira semelhante em campanhas publicitárias que enalteciam as virtudes do igualitarismo e da justiça social, divulgando os valores do regime socialista, principalmente para os jovens. Então, cada governo fazia propaganda para si. E aí vem a questão, qual deles foi produzido pelo governo dos Estados Unidos? Foi o cartaz 1 ou o cartaz 2? O A ou o B? E qual foi produzido pelos soviéticos? Justifique sua resposta. Quais são os elementos, né, que mostram o cartaz para você saber que A é para tal país e B é para tal país? Agora temos aqui um texto, né, onde vai falar sobre a cruzada contra o mal inferno, ou seja, as perseguições políticas que ocorreram nos dois governos, né? Temos o marcatismo com Joseph McCarthy, e aí vocês irão reler o texto. Nos Estados Unidos, as perseguições políticas, né? Muitas pessoas também foram exiladas ou mortos. E aqui vocês vão preencher esse quadro sobre o marcatismo. O que foi, quem eram as pessoas acusadas de comunismo nos Estados Unidos, como ocorria a defesa dos acusados, como eram suas leis, qual a sua opinião sobre a perseguição a pessoas que fazem oposição a um determinado regime político. E questão 7. Os textos a seguir oferecem pontos de vista diferentes sobre a Revolução Cubana. Então vamos falar aqui de Fidel Castro, Che Guevara, né? Relembrar a Revolução Cubana, reler o texto 1 e o texto 2 e responder comparando os dois. Letra A. Qual é a opinião do autor do texto 1 sobre a educação em Cuba antes e depois da Revolução? Letra B. A opinião do autor do texto 2 é diferente? Explique em que sentido. Eu também citei no slide, na videoaula, trechos sobre o texto 1 e texto 2 aqui em questão. Letra C. Qual é o principal ponto de discordância entre as opiniões dos autores? E D. Ambos os autores apresentam dados e números comprovando seus argumentos. Explique. Sobre a Revolução Chinesa, que eu até coloquei um áudio, né, no último vídeo, vocês podem relembrar aqui a história de Mao Tse Tung, do Partido Comunista, da liberdade em relação tanto a os ingleses e depois aos japoneses, a Guerra Civil Chinesa. Vão relembrando aqui a história, né, da Revolução Chinesa e responderão essas duas questões. A primeira de múltipla escolha, onde diz a grande mudança teórica que Mao Tse Tung defendia, em clara discordância com a teoria marxista clássica, era que o motor da Revolução Comunista na China não seriam os operários, mas sim os camponeses. Diante disso, porque Mao Tse Tung defendia este argumento? Já que os camponeses eram trabalhadores, né? Mas diferente da ideia do comunismo, eram os operários, os trabalhadores de fábricas. Questão 10. O que foi a Revolução Cultural na China? Explique qual foi a mudança, né, para a China, qual foi o regime que a China passou a aderir. Foi o capitalismo ou o socialismo ou o comunismo? Questão 9. Leia o texto a seguir sobre a Guerra do Vietnã.
Então, é o único conflito que os Estados Unidos perdeu na história. Eu contei também no primeiro vídeo da quarta unidade essa historinha para vocês. Então, vocês irão reler aqui o texto, analisar aquela imagem histórica e fazer uma pesquisa e explicar o que desencadeou a Guerra do Vietnã e quais foram as consequências do conflito para a população daquele país. Boa atividade e até a próxima.